Natalina Pereira Miranda, tenho 68 anos, sou empresária e sou também confeiteira e padeira, que quando eu comecei a Bugu eu não sabia a produção, então durante o período eu fui me aperfeiçoando. A Bugu ela não foi planejada. Quando a minha filha começou a estudar na parte da tarde, como eu não tinha que levá-la para a escola de manhã, nós decidimos vender pão e leite para os vizinhos. Um belo dia, o pessoal da igreja me pediu um café com leite, pão com manteiga, já que eu vendia o pão, vendia o leite. E assim eu fui na cozinha, fiz o café, fervi o leite e servi na xícara da minha casa mesmo. E assim eu servi o meu primeiro café da manhã. No domingo seguinte eles retornaram, que era uma reunião de varões da igreja, já voltaram com um número maior e pediram novamente, eu servi de novo e assim nós começamos a vender o café nos finais de semana, sábado e domingo. Em 2004, eu fiz o meu primeiro curso de padeira. Uma cliente dessa igreja me perguntou por que eu não fazia o meu próprio pão. E eu disse a ela que o curso era caro e no momento eu não tinha condição de pagar o curso, então ela me ofereceu o sobrinho dela, que era professor de panificação no Senai, e eu fiz o primeiro curso com ele, particular. Com o passar do tempo, eu já com condição financeira, fui fazer um curso no Senai e eu fiz o meu segundo curso de padeira. Então, eu sou a padeira da casa, coloco o profissional para trabalhar hoje, mas eu estou ali vistoriando o trabalho do padeiro, o trabalho do confeiteiro. Por eu saber produzir, então eu fiscalizo hoje para ver se a produção está saindo conforme precisa. De onde veio o nome? Bugu. Quando eu registrei esse nome, Bruno e Gustavo tinham 4 para 5 anos de idade, ainda não tinha Luísa, que a diferença deles para ela é de 7 anos, e o Gustavo não pronunciava direito o nome Bruno, então ele falava Bruno. E assim eu ajuntei o B e o de Bruno com o GU de Gustavo, Bugu. E assim nasceu o nome Bugu. A missão da Bugu é trazer prazer, tranquilidade, satisfação, alimentação não só da matéria, mas também do espírito. Por isso o espaço é com plantas e a gente procura atender as pessoas da melhor forma possível para que eles se sintam em casa. Essa é a nossa missão, trazer bem-estar à comunidade. A logística da cozinha. Eu, inclusive, já fui perguntada como é que eu consigo atender tanta gente e não faltar comida na mesa. Então, a gente desenvolveu a forma de trabalhar da seguinte forma. Os pães, eles são feitos, são congelados na forma e depois eles são ensacados e passam para o freezer. E ele é assado na hora de ir para a mesa. Então a gente tira, deixa ele descongelar e alcançar o tempo da fermentação, ele vai para o forno. A gente já tem uma média de quantos brioches, quantos pães a gente vai assar naquele dia. Então ele é feito dessa forma. Os bolos
caseiros também já são feitos e são congelados, né? Conforme eu aprendi, inclusive com o Ricardo Arriel, a gente pode congelar toda a produção. E a produção diária, tipo o omelete, a calabresa, o cuscuz, os ovos mexidos, e isso tem a equipe de fogão que vai produzindo na hora. Então a tapioca, o omelete, o ovo mexido, o cuscuz, tudo isso é feito na hora e vai levando para a mesa. A rotatividade é muito grande, então o máximo que ela fica na mesa lá, uma bandeja de torta ou a pista quente, eu acho que ela não leva, dependendo da quantidade de pessoas, nem 5 minutos. Porque a gente coloca em recipientes pequenos para que ela não fique lá muito tempo, então ela é reposta de... Não dá assim uma previsão, né? Mas vai repondo tudo assim à medida que a gente está vendo que está acabando. Então é recipiente pequeno para não ficar lá se contaminando, nem ninguém falando em cima, né? Então ela é tocada rotativamente, rápido. É uma empresa familiar. Então eu, quando vou contratar um colaborador, a primeira coisa que eu digo a eles é a família Bugu, porque o meu slogan é a minha família servindo a sua família. E essa família, Bruno, Gustavo, Luísa, Natalina, que começamos assim, nós 4, e eu digo ao meu colaborador, você vai fazer parte dessa família, porque a família Bugu não somos só nós 4. Você tem que entrar aqui dentro, vestir a camisa, fazer parte dessa família. E eu procuro olhar para esse meu colaborador dessa mesma forma. A mesma forma que eu olho o meu filho, eu olho o meu colaborador. Porque aquilo que eu não quero para o meu filho, como eu digo que ele faz parte da minha família, eu tenho que tratar ele da mesma forma. Então, o nosso relacionamento é realmente muito bom. Quando eu vejo que alguém está com algum problema, eu chamo, eu pergunto. Hoje mesmo eu fiz isso, que a funcionária estava com semblante assim, mais fechado, eu chamei, fulana, você está bem? Ela disse, estou, por quê, dona Natalina? Eu disse, pela sua fisionomia, então está tudo ok. Então eu procuro prestar atenção em todos eles para tratar realmente da mesma forma que eu gostaria de ser tratada e que eu gostaria que tratassem meus filhos. Por dia, a gente recebe em média 200 pessoas de terça a sexta. Sábado, domingo, sábado a gente recebe em média 250, 280. Domingo a gente recebe até 300 pessoas. Nós temos aí uma boa quantidade de seguidores e a gente atende até 15% desses seguidores, que dão a média de 25 mil pessoas. Eu fiz o levantamento por semestre. O nosso planejamento financeiro, a gente planeja isso semanalmente. Por quê? Trabalhamos com produtos perecíveis, né? Queijo, presunto, esse tipo de produto perecível, as frutas. Então, a gente faz compras semanalmente. Ela é feita na segunda-feira, ela é feita na quarta-feira e é feito na sexta-feira, para poder manter. As outras coisas, tipo os café impresso, ele é feito de 15 em 15 dias, através da Três Corações, que é com ela que nós trabalhamos. E é dessa forma que a gente planeja, semanalmente, para não haver perda e nem trabalhar com produto velho. A limpeza da Bugu, ela é feita da seguinte forma. Eu tenho uma equipe externa
que cuida da parte externa da limpeza, do cuidado com as plantas, da troca de panos, que é tudo casa da vovó. E essa limpeza é feita diariamente. E a cozinha da mesma forma. A equipe de limpeza de dentro da cozinha, todos os dias é limpo, geladeiras, é organizado, é limpo por dentro, por fora, arrasta as coisas para não ficar nada acumulado. Essa limpeza é praticamente diária, né? Porque se a gente guarda para o outro dia, ela vai ficando meio bagunçada. Então tem a equipe externa e tem a equipe interna para cuidar dessa limpeza. O cardápio ele foi criado da seguinte forma. Como eu sou de uma família mineira, né? A gente gosta muito de comer. E eu comecei vendendo só os pães, né? E bolos caseiros. Mas aí eu fui criando esse cardápio de conformidade com aquilo que o cliente pedia. Ah, coloca isso, coloca aquilo. Os pães, por exemplo, os brioches, através de uma fala de um cliente que ele postou no Instagram, né, que os brioches eram gostosos, mas era seco. E através desse comentário dessa cliente, eu criei os recheios para rechear os brioches, para que eles se tornassem mais deliciosos. Então nós temos o brioche puro, aí eu tenho o brioche recheado com doce de leite, com mousse de limão, com brigadeiro, com leite ninho, e a gente criou um brioche mais gostoso. A panqueca, todo mundo gosta de panqueca, por que não colocar uma panqueca na mesa? Então nós criamos também o recheio da panqueca com frango, a panqueca com presunto, aí o ovo mexido, através de estar... O ovo mexido, todo mundo come um ovo mexido, né? E um dia num hotel em Caldas Novas, eu vendo o chefe preparando o ovo mexido dele, aí eu copiei a receita dele, né? Que nem aí o ovo mexido daqui é delicioso. A calabresa, todo mundo gosta da calabresa. A farofa de cuscuz. Uma cliente paraibana me falou da farofa que a mamãe fazia e que ela gostava tanto, e ela me passou essa receita. E eu fiz pela primeira vez a farofa de cuscuz, inclusive ela ganhou o nome de pataquada, porque um cliente bastante brincalhão, no primeiro dia que ele chegou e viu aquela farofa de cuscuz na mesa, ele disse: mas que pataquada é essa aqui? Vou empreender, então pensar nisso, aquele capital de giro não te pertence. Se você tiver 20% dele para você gastar, é muito. A precificação do nosso produto, a gente olha o custo, né, que a gente tem da matéria-prima, e a gente coloca um preço que não nos dê prejuízo, mas que seja acessível às pessoas da nossa região. Por quê? Eu tenho clientes do Lago Sul ao Sol Nascente. Então eu coloco um preço intermediário, não me dando prejuízo, mas que o pessoal, o cliente que vem de uma área com um poder aquisitivo melhor, para ele pode ser até barato, né? Mas é um produto gostoso, de qualidade,
E o que vem também tem o prazer de uma região com um poder aquisitivo menor, ele pode sentir o prazer de poder se alimentar bem, de poder curtir o espaço gostoso sem sair tão caro para ele, né? Então a gente coloca dessa forma, que eu não tenha prejuízo e que todos possam curtir o espaço e as delícias da casa. A gente procura levar para a nossa rede social um pouco do que é o nosso estabelecimento. A gente observa que existem catálogos na rede social que falam sobre um determinado lugar. E desde o início a gente sempre pensou em mostrar de fato o que é a nossa loja, o que é aquilo, e as pessoas sentirem um pouco do que é aquilo ali, de ir até ali e ver o que é. Isso veio muito do Gu, ele é assim, ele é um cara de vivência e ele faz isso aqui ser muito vivido. Então a gente procurou de alguma forma retratar isso para o nosso cliente. O diferencial da casa, eu acho que está no nome, né? Bugu Café Colonial, Bugu Delícias Caseiras Café Colonial. Então, sermos uma casa de café colonial, que isso não é muito, nós não temos muitas opções dessa em Brasília, então isso já nos torna um lugar diferente. E ter essa ideia mesmo do autosserviço, das pessoas passarem, se servir e terem a opção de escolher, assim como surgiu a casa, eu posso escolher se eu quero colocar no meu café com leite mais leite do que café, ou mais café do que leite. Isso já gera um diferencial, uma experiência, uma customização em que você se sinta à vontade. Outra coisa que a gente tem muito importante aqui é o nosso ambiente, que a gente acredita que vir ao Burgu é uma experiência. Então, tá dentro dessa experiência todo o nosso ambiente, que é composto por 2 jardins, e um lugar que traz uma paz, uma calma. A gente tenta isolar ao máximo e tentar fazer, à medida que a pessoa entra à porta do nosso estabelecimento, ela está entrando para um outro lugar, saindo do corre-corre do dia, saindo daquela pressão. Então aqui é um lugar mesmo para despressurizar, relaxar, encontrar amigos, sorrir, fazer bons negócios com um clima gostoso. Tudo isso submerso a um jardim, né? Que nosso café é servido num jardim, repleto de, querendo ou não, você está trabalhando ali, você está escutando pássaros e uma música calma. Então, sem dúvida nenhuma, o nosso ambiente também é um dos diferenciais. E a gente traz também para um diferencial da casa, que é um dos pontos chaves mesmo, é o nosso atendimento. A gente quer que seja que você está chegando na nossa casa. Isso aqui, como minha mãe sempre coloca, é a nossa família servindo a sua família. Então, a gente tem a ideia que você está entrando em casa. Toda a parte de panificação, de confeitaria, de fogão, é tudo produzido aqui. A única coisa que não é produzido na Bugu são os biscoitinhos amanteigados, o queijo Minas, nós temos o fornecedor, e pão de queijo, biscoito de queijo. O resto é toda a produção da casa. A relação com os fornecedores. Nós temos um bom relacionamento com os nossos fornecedores. Inclusive, de vez em quando o Gustavo me aparece com: esse produto novo aqui, fulano está vendendo queijo. Aí eu digo para ele: não, eu sou fiel ao meu fornecedor. Não se mexe em time que está ganhando. Então, se o produto do fornecedor é bom, eu costumo permanecer com ele. Tenho uma boa relação com ele. E para eu mudar de fornecedor, tem que acontecer algo sério. Como funciona a logística da Bugu, né? Nós temos durante a semana o funcionamento de 8 até as 19 horas, de 7 na verdade, até as 19 horas, com intervalozinho durante o meio do dia, que é para manutenção da casa. Então, durante a semana a gente serviu o café da manhã e o café da tarde.
Logisticamente, como funciona? O Gustavo, a gente chega cedo para receber os nossos funcionários e aí começar o preparo, né? Da mesa, começar a colocar as coisas na mesa e aí, como minha mãe colocou, a gente está sempre na frente do serviço, do cliente, né? Então a gente entrega ali a mesa por volta de 7h20, 7h30 já está funcionando para que quando o cliente chega, a casa já esteja em condições de atendê-lo. Então esse é o nosso funcionamento pela manhã. Então e aí a gente distribui durante o dia com os funcionários o funcionamento de cada área. A área externa, a área da cozinha, o pessoal dos serviços gerais, assim que funciona. E na parte da tarde a gente tem o café da tarde, que ele começa às 14h40 e vai até às 19 horas. É o café que a gente recebe geralmente o pessoal para trabalhar, ou um café da tarde com as amigas, com os amigos, ou um café de negócio, geralmente para falar algum negócio, casamento, sempre tem por aqui o pessoal que vai conversar sobre contratos, enfim. Então a gente tem esse café da tarde. E aos finais de semana a gente tem o café da manhã, que é o café da manhã do fim de semana, que é a menina dos nossos olhos. Então a gente chega cedo, com a mesma logística de chegar cedo, eu e o Gustavo, a gente chega mais cedo, recebe os funcionários, e aí a gente prepara o nosso café da manhã dos finais de semana. E aí isso vai até meio-dia, que é o nosso café da manhã. Daí a gente parte para outras atividades, que são atividades da casa interna mesmo, ali, compras, prepara para o próximo dia, e aos domingos o descanso, né? A dica que eu dou hoje é que a pessoa tenha perseverança, tenha boa vontade, tenha a condição ou buscar o conhecimento na forma da produção, porque se a gente não aprende aquilo, não sabe aquilo com que a gente está empreendendo, muitas vezes você não consegue chegar lá na frente, né? Então, como eu comecei sem saber nada, eu corri atrás do aprendizado, que foi o curso de padeiro, o curso de confeiteiro, né? Eu corri atrás desse aprendizado. Calcular bem o que você vai gastar, lembrando que a situação financeira, o dinheiro, na maioria das vezes, ele não pertence ao empreendedor, ele pertence ao seu fornecedor, ele pertence aos encargos que você tem que pagar, ele pertence ao colaborador que você tem que pagar, então você tem que... Vou empreender, então pensar nisso, aquele capital de giro não te pertence. Se você tiver 20% dele para você gastar, é muito. Se a gente quiser seguir em frente, porque se você ficar sem capital, você não trabalha. Então o capital de giro não é seu, ele é do seu fornecedor, ele é dos encargos e ele é do seu colaborador. O que sobrar é seu. Então a gente tem que ter garra e vontade realmente para poder levar em frente.